Quem é o Espírito Santo segundo a Bíblia? Você já parou para pensar por que às vezes, mesmo conhecendo a palavra, sentimos uma força invisível nos guiando, consolando e nos levantando quando ninguém mais poderia fazer isso? Já percebeu aquele momento em que algo toca o seu coração de uma forma tão profunda que você sabe que não vem de você, nem das circunstâncias, mas de algo maior, divino, poderoso? Pois é exatamente aí que começa o mistério e a beleza do Espírito Santo agindo na vida de cada cristão. E se eu te dissesse que muitos cristãos passam a vida inteira sem realmente compreender quem é o Espírito Santo, qual é o seu papel, como ele fala, como ele age e como ele pode transformar completamente o coração, a mente e o destino daqueles que o reconhecem e se entregam à sua direção? E se eu te dissesse que entender essa verdade pode abrir portas espirituais que você jamais imaginou, trazendo revelação, força, sabedoria e uma intimidade com Deus que poucos experimentam de verdade? Antes de continuar essa jornada extraordinária sobre quem é o Espírito Santo segundo a Bíblia, deixa eu te pedir algo muito especial. Este canal existe para espalhar a palavra, fortalecer vidas e aproximar corações de Deus. Quando você se inscreve, o YouTube entende que este conteúdo é importante e passa a entregá-lo para mais pessoas que precisam ouvir uma mensagem de fé. Então, se você ainda não é inscrito, clica agora no botão de inscrever-se. Faz isso com carinho, porque é também uma forma de evangelizar e ajudar esta mensagem a alcançar vidas que talvez estejam hoje chorando, precisando de consolo, direção ou simplesmente de um encontro real com Deus. Ativa o sininho para não perder nada e deixa também o seu like, porque isso realmente faz diferença. Agora, voltando ao nosso tema. Hoje nós vamos caminhar por uma das mais profundas e ao mesmo tempo mais mal compreendidas realidades espirituais apresentadas na Palavra de Deus, o Espírito Santo. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que ele é chamado de Consolador, por que Jesus disse que era melhor que ele subisse aos céus para que o Espírito viesse, por que ele é descrito como aquele que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, e como a presença dele pode transformar radicalmente a maneira como você vive sua fé. Você já se perguntou por que tantas pessoas parecem viver uma vida cristã apagada, sem direção, sem força, sem paixão pela presença de Deus? Já se perguntou por que alguns oram e sentem a presença divina queimando no coração, enquanto outros oram e não sentem nada? Já se perguntou por que certas pessoas têm discernimento, paz, ousadia espiritual e outras vivem sempre confusas e abaladas? Tudo isso tem a ver com a revelação que vamos explorar hoje em quem é o Espírito Santo e qual é o impacto da sua presença em nós. Ao longo dos próximos blocos, nós vamos mergulhar em histórias bíblicas, reflexões profundas e verdades espirituais que raramente são explicadas com clareza. Você vai entender como o Espírito Santo age desde o Antigo Testamento até o Novo, como ele participa ativamente da criação, como move profetas, como capacita servos de Deus, como transforma corações e como continua agindo hoje, nos dias atuais, na minha e na sua vida. Mas antes de seguirmos, escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa: Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Quando você comenta isso, você não está apenas participando do vídeo, mas declarando diante do céu que deseja uma nova etapa espiritual, um novo nível de intimidade com Deus. E um aviso muito importante: a penúltima lição deste vídeo trará uma revelação que muita gente ignora, mas que pode mudar completamente a maneira como você enxerga a sua caminhada com Deus e como se relaciona com a presença do Espírito Santo. Não perca! Agora respire fundo, acalme sua alma e venha comigo. Hoje, Deus quer falar profundamente com você através desta mensagem. Quando você terminar este vídeo, eu creio que vai enxergar o Espírito Santo com outros olhos e talvez, pela primeira vez, perceber que ele sempre esteve ao seu lado, esperando apenas que você o reconhecesse. A presença do Espírito Santo desde o princípio da criação. Quando pensamos no Espírito Santo, muitas pessoas imaginam que ele surgiu apenas no Novo Testamento, quando Jesus prometeu enviar o Consolador. Mas a verdade bíblica revela algo muito mais profundo e surpreendente. A presença do Espírito Santo acompanha toda a história da humanidade desde os primeiros versículos das Escrituras, mostrando que ele sempre esteve ativo, sempre se moveu, sempre participou do plano perfeito de Deus para criar, restaurar e conduzir a vida.
A Bíblia nos mostra que, antes mesmo de existir luz, antes de existir forma, antes de o homem ser criado, o Espírito Santo já se movia sobre as águas. Essa simples frase contém um mistério espiritual imenso e poderoso. Ela não está ali por acaso. Deus fez questão de registrar que antes de qualquer estrutura ser formada, antes de qualquer obra se manifestar, havia movimento, havia presença, havia vida vindo do Espírito. Ele é aquele que prepara o ambiente, que organiza o caos, que traz ordem ao que é vazio e forma ao que é confuso. Quantas vezes em nossas vidas acontecem exatamente esses momentos em que tudo parece sem forma, vazio ou desorganizado? Pois é o Espírito Santo quem continua fazendo o mesmo trabalho até hoje, movendo-se em meio ao caos para trazer luz, direção e propósito. Imagine a cena, na terra sem forma e vazia, a escuridão total, e de repente, o Espírito se movendo como alguém que prepara algo grandioso, como quem antecipa um milagre, como quem observa cada detalhe antes de transformar tudo. Esse mesmo Espírito que se movia no princípio é o mesmo que hoje se move dentro de você, trazendo vida onde você sente morte, trazendo esperança onde sua alma sente desânimo, trazendo respostas onde você só via silêncio. Ele é o Deus que não ignora o caos, mas se move dentro dele, trazendo ordem, beleza e propósito. Desde o princípio, o Espírito Santo participa da criação. Ele não é uma energia, não é uma força impessoal, não é um símbolo. Ele é Deus atuando de forma ativa, pessoal, íntima e poderosa. Quando Deus disse haja luz, foi o Espírito quem preparou o ambiente para que a palavra se cumprisse. E essa é uma verdade espiritual profunda, e sempre que Deus quer fazer algo novo na vida de alguém, o Espírito Santo é o primeiro a se mover. Ele prepara, ele organiza, ele ilumina, ele transforma. Antes de Deus agir, o Espírito já está lá, preparando o coração, removendo obstáculos, despertando sensibilidade, acendendo a fé. Essa realidade transforma a maneira como vemos a nossa própria vida espiritual. Quantas vezes pensamos que Deus está distante, que não está agindo, que não está se movendo? Mas a verdade é que, mesmo quando tudo parece parado, o Espírito Santo já está trabalhando. Ele se move de forma silenciosa, porém poderosa. Ele está agindo nos bastidores da nossa história. Ele circula sobre as águas agitadas do nosso coração, trazendo paz onde há ansiedade, trazendo cura onde há feridas, trazendo ordem onde há confusão. Assim como aconteceu na criação, muitas vezes nós não percebemos o agir de Deus de imediato. A luz não surgiu antes do movimento do Espírito. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Antes de vermos mudanças concretas, antes de enxergarmos respostas, antes de percebermos o milagre, o Espírito já está agindo dentro de nós, preparando tudo para que a palavra se manifeste. Ele está transformando ambientes internos, mudando pensamentos, fortalecendo emoções, moldando nossa fé e até removendo coisas que nunca dariam frutos. A presença do Espírito Santo no início da criação nos ensina algo precioso: Deus nunca começa nada sem antes preparar tudo através do seu Espírito. Isso significa que, se hoje você está vendo áreas da sua vida sem forma, vazias ou escuras, não pense que Deus te abandonou. Pelo contrário. É justamente nesses lugares onde Ele mais se move. Sua presença não depende daquilo que seus olhos veem, mas daquilo que Ele decidiu realizar. E essa verdade bíblica revela um convite divino. O Espírito Santo está chamando você a perceber que Ele já está aí, movendo-se sobre a sua vida, preparando algo que talvez ainda não seja visível, mas que já está em processo. Ele é Deus trazendo ordem ao seu caos, luz à sua escuridão e propósito ao seu vazio. Nada em você está fora do alcance dele. Nada é impossível para Ele. E assim como Ele participou da criação do mundo, Ele também participa da criação de uma nova vida dentro de você. O Espírito Santo como fonte de vida e fôlego divino no ser humano. Quando avançamos na narrativa bíblica após a criação da Terra, encontramos um dos momentos mais profundos e emocionantes de toda a Escritura, no instante em que Deus forma o ser humano do pó da terra. Mas a beleza dessa cena não está apenas na formação física do homem. O verdadeiro mistério espiritual acontece quando Deus sopra vida em suas narinas. Esse sopro não é apenas ar, não é apenas respiração. É algo infinitamente maior.
É o toque do Espírito Santo entrando no ser humano, dando origem à vida, à consciência, ao espírito, à capacidade de amar, sonhar, sentir e se conectar com o próprio Criador. Esse sopro divino é uma revelação poderosa. Ele nos mostra que a vida não começou por acaso, não surgiu de um processo mecânico, mas nasceu diretamente do Espírito de Deus. O fôlego da vida não foi apenas algo que Deus enviou, mas algo que saiu dele. Foi um ato íntimo, pessoal, profundo, que revela o quanto somos espirituais desde o começo. O Espírito Santo não apenas se moveu sobre as águas da criação. Ele também se moveu dentro de nós. Ele é a origem da vida, da sensibilidade espiritual e da capacidade de nos relacionarmos com Deus. Sem ele, somos apenas corpo, matéria, poeira. Com ele, somos alma viva, imagem e semelhança do Altíssimo. Quando compreendemos isso, entendemos que a presença do Espírito Santo no ser humano não é algo opcional, remoto ou distante. Ela é essencial. É parte da nossa própria existência. Quando sentimos vazio, quando sentimos que falta algo, quando a alma parece seca, é porque estamos desconectados da fonte que nos deu vida desde o princípio. O Espírito Santo é essa fonte. Ele é o sopro que nos desperta, que renova, que ilumina, que dá sentido ao que muitas vezes parece sem propósito. Se o Espírito Santo nos deu vida no início, isso significa que ele continua sendo hoje a fonte que mantém nossa vida espiritual ativa. Sem ele, o coração endurece, os sentimentos se apagam, a fé esfria, a esperança se desgasta. É por isso que encontramos tantas pessoas vivendo emocionalmente cansadas, espiritualmente vazias, sem direção e sem força. Falta-lhes a renovação do sopro divino. Falta-lhes permitir que o Espírito Santo faça novamente aquilo que fez no princípio, trazer vida, reacender a chama, despertar o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito vivifica. Ele não apenas deu vida no passado. Ele dá vida hoje. Ele age no mais profundo do nosso ser, despertando nossa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, fortalecendo nossas emoções quando elas estão enfraquecidas, guiando nossos pensamentos quando nos sentimos perdidos e dando paz quando o mundo ao nosso redor parece em caos. Assim como o corpo precisa de ar a cada segundo, a alma precisa do Espírito Santo para continuar viva espiritualmente. Uma vida sem ele torna-se pesada, confusa, vazia e sem brilho. Mas quando ele sopra dentro de nós, tudo muda. O coração se aquece, a fé renasce, a esperança se fortalece e a alma encontra descanso. Essa verdade também revela algo muito pessoal. O Deus que soprou vida no primeiro homem é o mesmo Deus que sopra vida em você hoje. Mesmo que você tenha passado por desertos, mesmo que tenha vivido momentos de queda, mesmo que tenha se afastado, mesmo que tenha se sentido fraco, ele continua sendo o Deus que sopra no seu interior e traz de volta aquilo que parecia morto. Ele restaura emoções quebradas, cura feridas profundas, reacende sonhos e renova a força espiritual que você achava que não tinha mais. O Espírito Santo é esse sopro constante. Ele não força a entrada, mas está sempre pronto a encher novamente o coração que se abre. E quando ele entra, ele não traz apenas vida, mas também direção, discernimento e transformação. Ele molda nossa essência, molda nossa identidade, molda nosso caráter. Ele nos lembra quem somos, e mais ainda, nos lembra a quem pertencemos. A revelação que aprendemos aqui é clara e poderosa. Sem o Espírito Santo, não há vida verdadeira. Ele é o fôlego que nos sustenta e que dá sentido à nossa existência. Ele é a presença divina que nos acompanha desde o pó da terra até cada passo da nossa jornada. Ele é Deus habitando em nós, trazendo vida abundante e eterna. O Espírito Santo guiando, fortalecendo e capacitando os servos de Deus no Antigo Testamento. Quando avançamos pela história bíblica e deixamos o Jardim do Éden, encontramos um padrão impressionante: o Espírito Santo nunca deixou de agir. Mesmo antes da vinda de Jesus, mesmo antes do Pentecostes, o Espírito já se manifestava poderosamente na vida daqueles que buscavam a vontade de Deus. Ele guiava, fortalecia, capacitava e levantava homens e mulheres comuns para realizarem feitos extraordinários. Cada manifestação do Espírito no Antigo Testamento revela não apenas o seu poder, mas também seu caráter, sua intenção e sua proximidade com aqueles que desejavam andar com Deus.
Por exemplo, a Bíblia mostra que foi o Espírito Santo quem deu sabedoria, habilidade e inteligência a Bezalel para construir o tabernáculo. Isso nos ensina que o Espírito não age apenas em momentos milagrosos, mas também em tarefas práticas, detalhes, habilidades naturais e dons que ele próprio concede. Ele capacita mãos humanas para obras divinas. Ele pega habilidades comuns e as transforma em ferramentas para manifestar a glória de Deus. Quantas vezes nós achamos que não somos capazes, que não temos talento suficiente, que não temos força ou conhecimento para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer? Mas a verdade é que quando o Espírito Santo envolve alguém, ele transforma limites em potencial, fraquezas em força e simplicidade em excelência. Também vemos o Espírito Santo agindo na vida de líderes como Moisés, Josué, Gideão, Sansão e tantos outros. Moisés era um homem inseguro, tímido, alguém que não se via capaz de falar em público. Mas o Espírito de Deus estava sobre ele, e por isso ele conduziu um povo inteiro, enfrentou Faraó, abriu o mar, intercedeu em favor da nação e carregou sobre si uma responsabilidade que seria impossível para qualquer ser humano sem o auxílio divino. Isso nos mostra que o Espírito Santo não busca os mais fortes, os mais preparados ou os mais autoconfiantes. Ele escolhe os disponíveis, os humildes, os que reconhecem que sem Deus nada podem fazer. Ele coloca seu poder exatamente onde há dependência. Josué, sucessor de Moisés, também foi cheio do Espírito. A Bíblia diz que nele havia o espírito de sabedoria, e foi por isso que ele conseguiu conduzir Israel na conquista da terra prometida. Josué não venceu pela espada, mas pela direção do Espírito. E essa lição é poderosa para nós, quando o Espírito Santo guia, não importa quão grandes sejam os obstáculos, ele sempre abre caminho. Ele derruba muralhas que pareciam intransponíveis, ele confunde inimigos, ele dá força em momentos de fraqueza e clareza em momentos de dúvida. Outro exemplo é Gideão. Ele era um homem que se via pequeno, sem valor, escondido no lagar com medo dos inimigos. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, tudo mudou. O Espírito não apenas fortaleceu Gideão, mas também transformou sua identidade. Ele deixou de ser um homem assustado e se tornou um guerreiro que liderou apenas 300 homens contra um exército gigantesco. Foi o Espírito Santo quem colocou coragem onde havia medo, ousadia onde havia insegurança, e fé onde antes havia dúvida. Isso nos mostra que quando o Espírito entra em uma vida, a transformação acontece de dentro para fora. Ele não apenas muda as circunstâncias, ele muda a pessoa. E então temos Sansão, um dos exemplos mais impressionantes de força sobrenatural. Sansão não era forte porque treinava, não era forte porque tinha uma estrutura física extraordinária. Sua força vinha exclusivamente do Espírito do Senhor que se apoderava dele. Quando o Espírito vinha sobre Sansão, ele realizava feitos humanamente impossíveis. E isso nos ensina algo profundo: o poder do Espírito Santo não depende da aparência exterior, mas da presença interior. Não é sobre músculos, é sobre unção. Não é sobre recursos humanos, é sobre a capacidade divina. Essas manifestações do Espírito no Antigo Testamento não são apenas histórias distantes, mas revelações sobre como ele age hoje. Ele continua capacitando pessoas comuns para tarefas incomuns. Ele continua dando sabedoria para decisões difíceis. Ele continua fortalecendo o fraco, guiando o perdido, animando o desanimado e levantando aqueles que já não acreditavam mais em si mesmos. O Espírito Santo é especialista em pegar o improvável e transformar em instrumento de Deus. E tudo isso nos revela uma verdade extraordinária: desde o início, o Espírito Santo nunca abandonou a humanidade. Ele sempre esteve presente, sempre ajudou, sempre guiou. Ele não é apenas o espírito de poder, mas o espírito de direção, de sabedoria, de coragem, de transformação. Ele age tanto no extraordinário quanto no cotidiano. Ele molda vidas, sustenta propósitos e cumpre promessas. Assim como ele agiu na vida dos servos de Deus no Antigo Testamento, ele deseja agir hoje na sua vida também. Basta que você abra o coração. O Espírito Santo como voz profética e reveladora da vontade de Deus. Quando continuamos avançando pela narrativa bíblica, percebemos que o Espírito Santo não apenas capacita e fortalece os servos de Deus, mas também se revela como a voz profética que comunica a vontade divina à humanidade.
Em vários momentos do Antigo Testamento, encontramos homens e mulheres que só puderam compreender o plano de Deus porque o Espírito falou com eles, iluminou suas mentes, abriu seus olhos espirituais e revelou verdades que jamais poderiam ter sido descobertas pela lógica humana. E isso nos mostra que o Espírito Santo é, desde sempre, aquele que comunica o coração de Deus aos seus filhos. Os profetas são a prova viva disso. Quando lemos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros, percebemos rapidamente que suas palavras vão muito além da capacidade humana. Algumas dessas mensagens envolviam sabedoria profunda, outras envolviam antecipações de eventos futuros, outras revelavam o estado espiritual do povo, outras traziam consolo e esperança. Mas todas tinham algo em comum, e elas nasceram no coração do Espírito Santo. Cada profeta, antes de falar, era movido pelo Espírito. Ele vinha sobre eles, enchia seus corações, incendiava suas almas, e então as palavras fluíam com uma autoridade que não vinha do homem, mas de Deus. Por exemplo, Isaías só pôde ver o trono exaltado, os anjos proclamando Santo, Santo, Santo e a glória de Deus enchendo o templo porque o Espírito abriu seus olhos. A visão não era fruto de imaginação ou emoção. Era revelação espiritual. O Espírito mostrou ao profeta aquilo que olhos naturais jamais poderiam contemplar. Da mesma forma, Ezequiel teve visões extraordinárias sobre o vale de ossos secos, sobre rodas dentro de rodas, sobre a glória de Deus se movendo. Daniel recebeu sonhos e interpretações que revelaram reinos futuros, segredos ocultos e mistérios que ultrapassavam totalmente a capacidade humana. Mas talvez o aspecto mais profundo desse mover profético do Espírito seja o fato de que ele revela não apenas o futuro, mas o presente espiritual. Ele expõe pecados ocultos, desperta arrependimento, confronta o orgulho, chama o povo de volta ao caminho da justiça e também consola corações feridos. O Espírito Santo não fala apenas para informar, mas para transformar. Sua voz é poderosa, mas também é amorosa. É firme, mas cheia de compaixão. Ele não revela verdades para destruir, mas para reconstruir, restaurar e conduzir o ser humano ao caminho que o Senhor planejou. E aqui encontramos uma lição extremamente importante para nós. Assim como os profetas precisavam da voz do Espírito para entender o que Deus estava fazendo, nós também precisamos. Sem ele, vivemos espiritualmente cegos, incapazes de discernir o que é de Deus e o que é engano. Sem ele, tomamos decisões baseadas apenas em sentimentos, impulsos ou lógica humana, e muitas vezes sofremos consequências dolorosas. Mas quando o Espírito Santo fala, ele ilumina tudo. Ele mostra o que está por trás das aparências, ele revela a verdade, ele nos orienta no caminho certo e nos livra de caminhos que nos levariam à destruição. Além disso, o Espírito Santo não fala apenas através de profetas no sentido clássico. Hoje, ele fala diretamente ao coração de cada crente. Ele usa a Bíblia, ele usa momentos de oração, ele usa circunstâncias, ele usa pessoas, ele usa sonhos, ele usa a sensibilidade espiritual que ele mesmo coloca dentro de nós. O mesmo Espírito que inspirou os profetas é o que hoje ilumina nossas mentes quando lemos a palavra e nos faz entender aquilo que antes parecia confuso. Ele é o intérprete divino da verdade eterna. Sem ele, as Escrituras se tornam apenas letras. Com ele, tornam-se vida, luz, revelação. E o mais impressionante é que o Espírito Santo não fala apenas sobre Deus. Ele revela a nós mesmos quem somos. Ele expõe nossas intenções, nos mostra onde precisamos mudar, nos alerta sobre perigos espirituais, nos guia com suavidade, nos disciplina com amor e nos fortalece com esperança. Ele nos fala em momentos de silêncio profundo, nos toca quando estamos abatidos, nos corrige quando estamos desviando e nos levanta quando pensamos que não temos mais forças. A realidade é que, desde o Antigo Testamento até hoje, o Espírito Santo é a voz que revela a vontade de Deus. Ele é o mensageiro divino que nunca falha, que nunca se cala, que nunca se distancia. Ele continua falando, continua ensinando, continua guiando cada pessoa que se dispõe a ouvi-lo. E quando abrimos o coração para a sua voz, tudo muda. A vida ganha direção. A alma ganha paz. O coração ganha clareza. E o Espírito encontra propósito. O Espírito Santo preparando o caminho para a vinda do Messias.
À medida que nos aproximamos do período do Novo Testamento, percebemos que o Espírito Santo intensifica ainda mais sua atuação na história da humanidade. Nada sobre a vinda de Jesus aconteceu por acaso. Cada detalhe, cada profecia, cada movimento espiritual foi cuidadosamente preparado pelo Espírito para que, no tempo exato, o Messias viesse ao mundo cumprindo tudo o que havia sido prometido. E quando olhamos para essa preparação, percebemos que o Espírito Santo não apenas anunciou a vinda de Cristo, mas também moldou corações, levantou profetas, guiou acontecimentos e preparou espiritualmente a humanidade para receber o Salvador. Um dos primeiros sinais desse agir aparece no ministério de João Batista. A Bíblia diz que João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Isso não é algo comum, não é algo que aconteceu com qualquer pessoa. Foi um mover intencional do Espírito, porque João seria o mensageiro que prepararia o caminho para Cristo. Ele anunciaria arrependimento, quebrantamento, volta ao Senhor. E por que isso era tão importante? Porque o coração humano precisa ser preparado antes de receber Jesus. E o Espírito Santo sempre faz isso. Ele trabalha primeiro dentro de nós para que possamos reconhecer a presença de Deus quando ela se manifesta. Ainda nesse contexto, vemos o Espírito Santo falando a profetas e sacerdotes, revelando que o tempo estava próximo. No livro de Malaquias, Deus promete enviar o mensageiro que abriria caminho ao Messias. Quem inspirou essa profecia? O Espírito Santo. Ele é o autor de todas as promessas que apontam para Cristo. E isso nos ensina uma verdade fundamental: tudo o que Deus faz na terra passa pela ação do Espírito. Ele é o cumprimento, mas também é a preparação. Ele anuncia, ele confirma, ele move. E quando chegamos ao início do Evangelho de Lucas, o agir do Espírito se torna ainda mais claro. A concepção de Jesus no ventre de Maria foi obra direta do Espírito Santo. O anjo não disse que Maria teria um filho por força humana, mas declarou que o Espírito Santo viria sobre ela e que o poder do Altíssimo a envolveria. Isso nos mostra uma das verdades mais profundas de toda a fé cristã: tudo o que nasce realmente de Deus só nasce pelo Espírito. O impossível só se torna possível quando o Espírito Santo opera. Maria não tinha condições humanas de gerar o Salvador. Assim como nós não temos condições de gerar fé, transformação ou salvação por nossas próprias forças. A obra divina só acontece quando o Espírito se move. Mas o Espírito Santo não agiu apenas em Maria. Ele também se manifestou em Isabel, que foi cheia do Espírito ao ouvir a saudação de Maria, e exclamou palavras proféticas sem que ninguém as ensinasse. Zacarias, o pai de João Batista, também foi cheio do Espírito e profetizou poderosamente após longos meses de silêncio. Simeão, aquele homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, recebeu do Espírito a revelação de que não morreria sem ver o Cristo. Ele entrou no templo no exato momento em que José e Maria levavam o menino Jesus. Isso não foi coincidência. Foi condução sobrenatural. O Espírito guiou para o lugar certo, no momento certo, para testemunhar a chegada do Salvador. Esses acontecimentos nos mostram um padrão espiritual profundo. Quando Deus está prestes a realizar algo grandioso, o Espírito sempre se move antes. Ele prepara pessoas, circunstâncias, ambientes e corações. Ele desperta fé em alguns, quebrantamento em outros, discernimento naqueles que precisam enxergar o que Deus está fazendo. A vinda de Cristo foi precedida por um movimento espiritual invisível, mas extremamente real. Um mover silencioso, porém poderoso. O Espírito Santo estava alinhando tudo no mundo espiritual para que, quando Jesus nascesse, o plano eterno da redenção estivesse totalmente preparado para se cumprir. E essa revelação não fica apenas na história bíblica. Ela nos alcança hoje. Da mesma forma que o Espírito preparou o caminho para a vinda de Jesus, ele continua preparando o caminho para que Cristo nasça em nossos corações todos os dias. Ele nos convence do pecado, nos leva ao arrependimento, abre nossos olhos para a verdade, suaviza áreas endurecidas, cura feridas antigas e nos leva a um estado espiritual capaz de reconhecer o agir de Deus. Nada em nossa vida espiritual acontece ao acaso. Quando você sente vontade de buscar mais a Deus, quando sente necessidade de mudança, quando percebe que algo precisa ser restaurado,
quando recebe entendimento sobre a palavra, quando lágrimas de arrependimento começam a fluir sem motivo aparente, tudo isso é o Espírito Santo preparando seu coração. Ele é o precursor da transformação. Ele é o caminho para Cristo. Ele é o que faz o impossível nascer dentro de nós. Assim como ele preparou a vinda do Messias ao mundo, ele prepara hoje a presença de Cristo na sua vida. Ele organiza, alinha, transforma, convence e fortalece. Ele te guia ao encontro com Jesus da mesma forma que guiou Simeão ao templo. Ele te enche da mesma forma que encheu Isabel. Ele te dá entendimento da mesma forma que deu aos profetas. Ele te molda, te desperta, te toca e te conduz, porque ele sabe exatamente o que Deus quer realizar em você. A presença que transforma o interior do ser humano. Ao avançarmos na compreensão de quem é o Espírito Santo segundo a própria revelação bíblica, torna-se impossível ignorar a dimensão mais profunda e íntima de sua atuação. Até aqui vimos sua presença como guia, consolo, direção e força. Mas existe um aspecto ainda mais profundo e essencial, que atravessa toda a história do povo de Deus e se manifesta de forma clara na experiência daqueles que verdadeiramente o recebem. O Espírito Santo é aquele que transforma o interior do ser humano, moldando não apenas comportamentos, mas intenções, pensamentos, desejos e a própria essência da alma. Essa transformação não acontece de forma superficial e não depende da habilidade humana. É uma obra espiritual que nasce de dentro para fora, silenciosa mas poderosa, constante e ao mesmo tempo surpreendente. A Bíblia revela que o Espírito Santo age onde a mão humana não alcança. Ele penetra nas regiões mais escondidas da mente e do coração, aquelas que nem mesmo nós compreendemos por completo. Ali ele inicia um processo de restauração que muitas vezes não percebemos imediatamente, mas que nos acompanha dia após dia. Quando alguém se aproxima de Deus e se abre para essa presença, o Espírito começa a iluminar áreas escuras que antes eram ignoradas. Ele revela feridas antigas, pecados ocultos, fardos emocionais que silenciosamente moldavam a vida da pessoa. E ao revelar, ele não condena, mas traz cura. Ao expor fraquezas, ele oferece força. Ao mostrar o que precisa ser transformado, ele capacita para que a transformação aconteça. Essa obra interior não é apenas emocional. Ela é espiritual e profunda. A palavra afirma que o Espírito vivifica aquilo que estava morto, reacende aquilo que estava apagado e renova aquilo que estava desgastado pelo peso dos dias. Muitos tentam mudar comportamentos por esforço próprio e até conseguem, mas apenas por um tempo. O Espírito, porém, não muda apenas atitudes. Ele modifica a raiz das atitudes. Ele toca o que ninguém vê, eleva o nível da consciência espiritual e molda o caráter conforme o modelo de Cristo. Quando o Espírito Santo atua dentro de alguém, essa pessoa começa a perceber mudanças que parecem surgir sem explicação humana. O que antes provocava ira já não gera a mesma reação. Aquilo que alimentava a ansiedade perde força. Situações que antes despertavam medo passam a ser encaradas com mais serenidade. Vícios que pareciam inquebráveis começam a enfraquecer. A mente se torna mais clara, o coração mais sensível, a alma mais leve. Não se trata de perfeição imediata, mas de um processo contínuo de santificação que só é possível porque o Espírito habita dentro daquele que crê. Essa transformação interior também se manifesta na maneira como a pessoa passa a enxergar Deus e o mundo ao seu redor. O Espírito abre os olhos espirituais para entender as Escrituras com profundidade, para perceber a vontade divina com mais nitidez e para discernir o que é verdadeiro e o que é enganoso. Ele fortalece a fé, amplia a sensibilidade espiritual e traz uma percepção mais clara da presença de Deus nas pequenas coisas do cotidiano. Muitas vezes essa percepção é suave, como um sussurro no coração. Outras vezes é firme, como um impacto que muda imediatamente a direção de um pensamento ou decisão. O Espírito também molda o modo como nos relacionamos com outras pessoas. Ele gera perdão onde havia mágoa, paciência onde havia intolerância, compaixão onde havia indiferença. Ele nos ensina a amar não apenas com palavras, mas com atitudes. Produz mansidão em meio ao conflito, sabedoria diante do caos e domínio próprio onde antes reinava impulsividade. São frutos que não surgem por disciplina humana, mas pelo trabalho silencioso e constante do Espírito dentro de nós.
Quando alguém vive esse processo de transformação, percebe que não está sendo modificado por métodos, palestras ou filosofias. Está sendo tocado por uma presença real, viva e ativa que toma o interior e reorganiza o ser. A transformação promovida pelo Espírito é a maior evidência de que Deus não age apenas ao redor de nós, mas dentro de nós. E quanto mais espaço ele encontra, mais profunda e evidente se torna essa obra. A obra do Espírito Santo na vida diária do crente. Ao compreender o Espírito Santo como aquele que transforma o interior do ser humano, surge uma pergunta inevitável dentro de qualquer coração sincero que deseja caminhar com Deus. Como essa presença divina se manifesta na vida diária, nos detalhes que compõem a rotina, nos desafios que se repetem, nas decisões que surgem sem aviso e nas batalhas silenciosas que cada pessoa enfrenta dentro de si? A Escritura revela que o Espírito Santo não atua apenas nos grandes momentos espirituais, mas principalmente nos pequenos instantes que formam o cotidiano. Ele está presente quando ninguém vê, nas escolhas mais discretas, nos pensamentos que tentam se perder, nos sentimentos que balançam, nas tentações que surgem, nas palavras que estamos prestes a pronunciar e até naquilo que decidimos guardar em silêncio. A vida diária é o campo onde o Espírito trabalha sem interrupção, moldando, direcionando e fortalecendo. Quando uma pessoa desperta pela manhã e enfrenta o primeiro pensamento ansioso, o Espírito está ali trazendo calma ao coração. Ele lembra que Deus sustenta todas as coisas e que nada precisa ser carregado sozinho. Em momentos em que a mente começa a criar cenários negativos, ele inspira confiança, trazendo uma paz que não se explica por lógica humana. Quando o dia exige decisões difíceis, o Espírito atua como conselheiro interior, trazendo clareza, discernimento e sabedoria para enxergar além das aparências. Ele alerta quando algo não é seguro espiritualmente e confirma quando o caminho está alinhado com a vontade de Deus. No meio das relações humanas, onde surgem conflitos, mal-entendidos e frustrações, é o Espírito quem acalma a alma antes que a palavra precipitada seja dita. Ele suaviza a resposta dura, reorienta o tom, traz paciência onde o impulso seria reagir com irritação. E quando alguém nos fere, ele oferece a força necessária para perdoar, mesmo quando a mente diz que isso é impossível. O perdão é um dos frutos mais profundos da atuação do Espírito, pois ultrapassa a lógica humana. Ele nos ensina que perdoar não é esquecer, mas libertar o coração da prisão da mágoa. A obra do Espírito Santo também está presente nos momentos de solidão. Há dias em que a alma experimenta um vazio que palavras não preenchem, e é justamente nesses instantes que o Espírito se apresenta como companheiro fiel, preenchendo o interior com uma presença tão suave que é capaz de silenciar angústias profundas. Ele recorda promessas que trazem alívio, abre o entendimento para perceber que Deus nunca abandona os seus, e fortalece o espírito para seguir adiante mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. Quando o crente enfrenta tentações, o Espírito atua como força interior que protege, adverte e direciona. Ele acende na consciência a visão clara das consequências, mostra o perigo escondido atrás do desejo imediato e dá a capacidade de resistir onde sozinho ele cairia. É ele quem fortalece o domínio próprio, que não nasce do esforço humano, mas da presença divina que habita dentro do coração. Cada vez que alguém vence uma tentação, mesmo que silenciosa, há ali a marca do Espírito trabalhando profundamente. Além disso, o Espírito Santo ilumina a mente para compreender a palavra de Deus de forma viva e prática. A Bíblia deixa de ser apenas um texto e se torna alimento, orientação e revelação. Ele conecta versículos à realidade do momento, trazendo direção específica para necessidades reais. Às vezes é um único versículo que acalma um coração, outras vezes é um entendimento que transforma completamente a forma de enxergar uma situação. O Espírito é quem torna a palavra viva, atual e aplicável em cada passo da jornada. Na vida emocional, ele reorganiza sentimentos desajustados, cura feridas antigas, alinha pensamentos confusos e dá equilíbrio onde antes havia exageros. Em momentos de tristeza, ele sustenta. Em dias de alegria, ele traz gratidão. Em épocas de luta, ele oferece perseverança. Em períodos de espera, ele ensina paciência. A vida espiritual não é uma sequência de eventos extraordinários, mas uma caminhada constante em que o Espírito Santo participa ativamente de cada detalhe. Ao perceber essa realidade, o crente entende que não está sozinho em momento algum. O Espírito está presente quando o coração se alegra e quando o coração chora,
quando a vida avança e quando parece estagnar, quando portas se abrem e quando elas se fecham com força. Ele não abandona, não se ausenta, não se distancia. Sua obra diária é contínua, profunda e cheia de amor. Ele molda o caráter, fortalece a fé, renova a alma e conduz cada passo com sabedoria que ultrapassa qualquer entendimento humano. A transformação que o Espírito Santo produz. Depois de compreender a profundidade da presença do Espírito Santo e o impacto que ele gera quando encontra um coração disposto, chega o momento de enxergar algo ainda maior, da transformação real, prática, constante e visível que ele produz na vida de alguém que se rende totalmente à sua ação. Porque o Espírito Santo não atua apenas em momentos emocionais, não se resume a um toque passageiro ou a uma visita rápida durante uma oração. Ele vem para habitar, moldar, reformar e reconstruir áreas inteiras da vida que, por muito tempo, estiveram escondidas, feridas ou completamente destruídas. É como se o Espírito pegasse cada pedaço quebrado do coração, cada lembrança difícil, cada ciclo repetitivo, cada comportamento que parecia impossível de mudar, e começasse um trabalho paciente, silencioso, porém profundo. Muitos não percebem no início. Parece que nada está acontecendo. Mas, aos poucos, pensamentos começam a ser filtrados, atitudes começam a mudar, decisões passam a ser tomadas com mais sabedoria e o olhar sobre a vida ganha uma nova leveza. Não é força humana, não é disciplina própria, é transformação produzida por dentro, no centro da alma, onde nenhum método consegue alcançar. O Espírito Santo ilumina o que estava escuro. Aquilo que antes parecia normal, começa a incomodar, não por culpa, mas por discernimento. Situações que antes geravam desespero passam a ser enfrentadas com calma. Ele cria dentro da pessoa um senso de direção, como se uma bússola espiritual começasse a apontar para o caminho certo. Há pessoas que convivem anos com insegurança, medo, ciúmes, raiva acumulada ou conflitos internos. Quando o espírito começa a agir, algo muda sem esforço. A mesma situação aparece, mas a reação é outra. A dor vem, mas já não domina. O problema surge, mas não afoga. Essa mudança não é superficial, é prova viva da obra do Espírito. E uma das marcas mais bonitas dessa transformação é a paz. Não uma paz emocional que depende do que está acontecendo ao redor, mas uma paz que permanece mesmo quando tudo parece desabar. Uma paz que guarda a mente, que protege o coração, que impede a alma de ceder ao caos. É essa paz que faz alguém passar por dias difíceis e, ainda assim, permanecer firme. É essa paz que não deixa a pessoa desistir quando tudo manda parar. É essa paz que o Espírito Santo planta e rega todos os dias dentro de quem o recebe. Outra transformação poderosa é o renovo da esperança. Muitos caminham anos sem expectativa, vivendo como se nada de bom pudesse acontecer. Mas quando o Espírito Santo sopra dentro da alma, a esperança desperta. Sonhos antigos voltam a pulsar. Metas ganham vida. A vontade de continuar floresce. Ele coloca no coração uma certeza de que o futuro não está perdido, de que Deus está guiando cada passo e de que nada será em vão. E então vem o amor, talvez a transformação mais profunda de todas. Não um amor emocional, frágil ou interesseiro, mas o amor do próprio Deus sendo derramado dentro do coração. A pessoa começa a perdoar quem parecia impossível, a ter paciência onde antes perdia o controle, a tratar os outros com uma bondade que ela mesma sabe que não veio dela. Esse amor muda relacionamentos, cura feridas familiares, traz reconciliação e restaura conexões que o tempo tinha destruído. O Espírito Santo também gera força. Não força física, mas força interior, aquela que mantém alguém de pé quando tudo tenta derrubar. Aquela que levanta pela manhã mesmo quando a alma está cansada. Aquela que faz a pessoa continuar acreditando mesmo quando não vê nada. Força que brota de um lugar invisível, mas absolutamente real. E, aos poucos, essa obra se torna tão evidente que outros percebem. Pessoas ao redor começam a notar que algo mudou. Um brilho diferente no olhar, atitudes mais equilibradas, palavras mais sábias, um comportamento mais firme. Não é orgulho, não é esforço pessoal, é fruto. Fruto do Espírito. Fruto de quem decidiu entregar o coração para ser moldado. Fruto de quem permitiu que Deus entrasse nos lugares mais profundos da alma.
A transformação do Espírito Santo não tem prazo para terminar. Ela é contínua, diária, progressiva. Não importa quanto tempo leve. Ele não desiste. Ele trabalha enquanto a pessoa dorme, enquanto chora, enquanto tenta recomeçar. Ele vê potencial onde ninguém vê, enxuga lágrimas que ninguém percebe e sustenta a alma quando ninguém entende. E assim, passo a passo, ele vai construindo uma versão restaurada, renovada e fortalecida de quem você é. Não uma versão perfeita, mas uma versão transformada marcada pela presença, guiada pela sabedoria e sustentada pelo amor do Espírito Santo. Essa é a obra que muda destinos, cura histórias e refaz a vida por completo. Chegar até este ponto significa que você não apenas ouviu uma mensagem, você permitiu que algo mais profundo tocasse a sua alma. Porque quem permanece até o fim de uma palavra assim não está aqui por acaso. Existe uma fome espiritual dentro de você, um desejo genuíno de entender mais, de sentir mais, de viver mais da presença do Espírito Santo. E é exatamente esse tipo de coração que Deus procura, um coração que não se contenta com o superficial, que não se satisfaz com uma fé vazia, que quer experimentar o real, o verdadeiro, o transformador. Ao longo dessa jornada, você viu como o Espírito Santo age, como ele consola, como ele confronta, como ele enche, transforma e renova. Mas agora é o momento de algo ainda mais importante, em decidir o que você vai fazer com tudo isso. Porque o Espírito nunca força ninguém, ele chama, convida, toca, mas a escolha final é sempre sua. Ele está à porta, mas quem abre é você. E quando alguém abre, quando alguém diz o eu quero, quando alguém permite que ele entre, então a jornada deixa de ser apenas uma história para se tornar uma experiência viva. Neste momento, talvez você esteja sentindo algo difícil de explicar. Um calor no peito, uma vontade de chorar, uma paz diferente, um aperto misturado com esperança, ou até mesmo um silêncio que parece falar mais alto do que qualquer voz. Não ignore isso. Esse é o Espírito Santo te tocando. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele conhece a dor que você não conta para ninguém, os medos que você tenta esconder, as batalhas que você luta sozinho, os pensamentos que te perseguem à noite. Ele conhece tudo, e mesmo assim te ama profundamente. E se você sente que está distante de Deus, se sente que sua fé esfriou, se sente que a vida te desgastou mais do que você admite, saiba que o Espírito Santo não te olha com cobrança. Ele te olha com misericórdia. Ele não aponta o dedo para te acusar, ele estende a mão para te levantar. Ele não quer que você se esconda, ele quer te curar. Ele não quer que você viva tentando ser forte sozinho, ele quer ser a sua força. Por isso, este é o momento de abrir o coração. De convidar o Espírito Santo para entrar de verdade, para ocupar cada espaço, para iluminar cada sombra, para restaurar o que quebrou, para recomeçar o que você deixou para trás. Não precisa ser uma oração perfeita. Não precisa saber o que dizer. Basta sinceridade. Basta dizer, Espírito Santo, eu preciso de ti. Ele entende o resto. Ele faz o resto. E não pense que essa jornada é só para pessoas prontas, santas ou experientes. Pelo contrário, o Espírito Santo gosta de começar exatamente onde parece impossível. Ele pega vidas bagunçadas e coloca ordem. Ele pega corações cansados e devolve o fôlego. Ele pega histórias cheias de fracassos e transforma em testemunhos. Ele pega aquilo que ninguém valorizou e faz florescer. Ele pega pessoas comuns e transforma em instrumentos extraordinários. Mas para isso, você precisa dar o próximo passo. Precisa escolher não apenas ouvir, mas viver. Precisa decidir caminhar com Ele todos os dias, permitir que Ele seja seu conselheiro, sua paz, sua força, sua direção. Porque o Espírito Santo não quer ser um visitante ocasional no seu coração. Ele quer ser morada, permanente. Ele quer ser aquele que guia seus passos, que inspira suas decisões, que fortalece sua fé e que molda seu futuro. E agora, antes de encerrar, eu quero que você saiba de uma coisa: Deus se alegra com você. Ele se alegra por você ter ouvido até aqui, por ter buscado, por ter aberto o coração, por ter permitido que esta mensagem te alcançasse. Nenhum esforço seu passou despercebido. Nenhuma lágrima caiu sem ser vista.
Nenhuma oração silenciosa foi ignorada. O Espírito Santo está mais perto do que você imagina, e ele está pronto para começar algo novo na sua vida. Se esta palavra tocou você, se o Espírito Santo falou com você, continue. Não pare aqui. Busque mais. Ore mais. Leia mais. Peça mais. E, acima de tudo, abra espaço para que ele continue te transformando diariamente. Porque a obra que Deus começou em você não vai parar no meio do caminho. Ele é fiel. Ele completa. Ele aperfeiçoa. Ele sustenta. Ele conduz. E eu quero te agradecer, de todo o coração, por ter permanecido até o final desta mensagem. Você faz parte deste canal, desta família espiritual, deste propósito. Que o Espírito Santo continue te guiando, fortalecendo e tocando sua vida de maneira profunda. E que esta mensagem seja apenas o começo de uma nova fase com Deus. Que a paz, o amor e a presença do Espírito Santo estejam com você, hoje, amanhã e sempre.